Nós temos essa questão do medo que ela é bem crescente, na verdade, na população, de modo geral. Inclusive, crianças estão sentindo muito o efeito da pandemia. Muitas crianças estão aparecendo com problemas emocionais. Eu tenho atendido muitas crianças que estão sofrendo pela diferença na rotina, pela mudança na rotina. Então, é um ponto que também nós temos que considerar. Já não é apenas o medo dos idosos, não envolve apenas o medo de perder entes queridos específicos, grupos de risco. É um medo generalizado. E isso está causando quase que uma paralisia, né? As pessoas não estão conseguindo ter as suas atividades diárias, não por motivos de cuidado, mas elas não estão conseguindo mais ter nenhum convívio, muitas vezes, dentro de casa, um convívio saudável. O medo, ele está sendo, assim, muito crucial nesse momento. Por quê? Porque as pessoas achavam que isso tudo ia passar, que era algo de momento, que era uma simples pandemia, que tudo tinha conserto, e não tinham a devida proporção da realidade. Então, quando elas se veem dentro desse contexto de que voltamos à estaca zero, isso gerou um pânico muito grande. Como tratar isso? Como a gente pode tentar aliviar um pouco uma certa pressão que a gente está sentindo? Não tem como a gente não ficar sabendo do que está ao nosso redor. A gente tem o noticiário, mas agora parece estar tão perto, a gente conhece outra pessoa. Essa semana nós tivemos 2 óbitos aqui em nossa cidade. Já chegam a 10, mas a gente tinha primeiro, era bem espaçado. Tivemos 1, passou meses, tivemos 2, mas parece que está tão real, mas a gente enxerga mais o problema. E isso mexeu com a cabeça da gente. Com certeza. Essa sensação de que o cerco está fechando, que está chegando perto, que nós não sabemos se vamos ser a próxima vítima ou não. Isso está gerando um pânico, né? Um generalizado. Mas o que acontece? A gente precisa dar uma nova resposta para esse medo que nós estamos sentindo, né? A gente precisa tentar mudar o olhar. Como que a gente pode fazer isso? Tentar valorizar o nosso convívio em casa, já que a gente tem que ficar em casa, que não tem jeito, que realmente está difícil, mas a gente precisa tentar tirar dessa situação crítica um momento de força. Usar máscara, lavar as mãos, tomar os cuidados de higiene necessários, isso é de suma importância, mas também a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Como? A gente tem que procurar evitar notícias negativas, evitar conviver com pessoas negativas, a gente tem que se informar, ter consciência de que o vírus existe, mas não entrar nesse pânico generalizado, né? A gente tem que tentar manter um certo distanciamento como forma de manter a saúde mental, né? Como que a gente pode fazer isso? Evitando ter conhecimento de sintomas, ficar procurando doenças, ficar procurando pessoas próximas que morreram, entrar nessa linha das perdas. A gente tem que evitar um pouco esse contato, procurar tomar sol, tomar vitamina D. As pessoas se fecharam em casa e muitas vezes não vão nem no pátio, né? Então, assim, tomar vitamina D, ir pro sol também é de suma importância. Isso ajuda na saúde mental. A vitamina D é diretamente ligada à depressão. Então, tomar sol, procurar conviver, ainda que por chamada de vídeo, com as pessoas, né? Porque a gente não tem o contato físico e o contato físico deve sim ser evitado, isso é fato. Então, como nós vamos trabalhar com isso? Vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos matar a saudade assim. É o que nós podemos agora. Então, a gente não pode ver como se fosse tivesse acabado tudo, não tivesse luz no fim do túnel. A gente simplesmente tem que se reinventar. Agora é o momento de se reinventar. Então, a partir daí, a gente vai conseguir fazer, vai tentar se manter saudável mentalmente até que isso tudo passe. O exercício físico seria uma ferramenta? Essa caminhada, corrida, andar de bicicleta, seria uma maneira da gente... Podemos sair de casa? Podemos, com segurança, como você disse, com aqueles cuidados, evitar aglomeração. Mas faz bem a gente procurar fazer esses exercícios do que ficar ali em casa? Uma das questões importantes realmente o exercício físico, ele é de suma importância. Nem que seja caminhadas dentro do pátio. Se a pessoa não quer sair, ela tem um espaço físico interessante, ela pode fazer caminhadas dentro do pátio, pode
colocar aulas online, tem várias atividades físicas online, pode tentar seguir um treino online. Também ela pode fazer caminhada, se ela se sente segura. E o exercício físico é fundamental. O que a pessoa não é aconselhável é a pessoa ficar em casa esperando a vez dela, né? A vez dela ser contaminada. Isso não é saudável. Ela tem que ficar em casa, porque a casa é o lugar seguro onde ela pode estar. Mas isso não quer dizer que ela tenha que ficar no sofá, acomodada e absorvendo informações ruins. Então, assim, ela pode ficar em casa e tornar o ambiente da casa um lugar leve para se viver, um lugar onde a saúde dela vai imperar, né? Agora é o momento... Por que a gente está em casa? Porque é o momento de voltar a olhar para a gente. É um momento de rever a nossa família, as nossas escolhas, as nossas atitudes. Então, é muito importante que a pessoa possa, se a pessoa puder incluir atividades físicas, uma alimentação balanceada, não é férias, não precisa se passar na alimentação. Isso também é muito importante, a ansiedade aumentou muito, né? Então, as pessoas estão descontando muito na comida, as pessoas estão se estressando muito com os filhos, as pessoas estão exaustas, cansadas. Então, tentar ter consciência, todos os dias levantar e viver um dia de cada vez, porque isso é tudo que nós temos. Então, o que eu posso fazer hoje para o meu dia ser mais leve? Posso fazer uma atividade física? Não tem como. Se você tem internet, você tem como. Coloca um vídeo no YouTube, reserva um tempo para você mesmo, tenta brincar com o filho, tenta tirar um tempo específico para o seu trabalho. Tem que trabalhar em casa, tá em home office. Ok, qual o tempo? Não é o dia inteiro trabalhando em casa. Isso também exige uma certa organização. E as pessoas passaram muito tempo fora de casa, trabalhando em outra rotina, então agora é se reinventar. Eu tenho 2 perguntas aqui de ouvintes. Primeiro, a questão das crianças. É uma opinião, na verdade, uma opinião da doutora Marcela. As crianças realmente deveriam voltar à escola? Estão sendo prejudicadas por ficar em casa? Uma opinião pessoal, tá? Eu não acho que a escola agora é um bom momento. Eu realmente não acredito que a escola seja um bom momento. Por quê? Porque nós já temos casos de Covid em crianças, inclusive com morte, né? Então, como tem essa nova cepa, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Eu acho que não é o momento, né? As crianças estão sendo prejudicadas por ficarem em casa, muito prejudicadas. Por quê? Porque os pais muitas vezes não têm condições de colocar um cuidador e eles não têm tempo, ou muitas vezes não querem ter tempo para os filhos. Então, as crianças ficam na frente da TV, na frente do celular, se sentem sozinhas porque elas não têm o apoio dos amigos, não têm as brincadeiras, não têm o lado lúdico, né? Que é importantíssimo, importantíssimo na infância. Então, as crianças estão sim sendo muito prejudicadas, inclusive, tem muitas crianças de 10, 12 anos com pensamentos suicidas. É um caso muito sério, em decorrência da solidão, da pandemia e pelos próprios familiares. Nem a criança consegue se administrar, porque ela é muito novinha, ela não tem muita ideia das emoções, e os adultos também não estão conseguindo gerenciar nem a si mesmos. Então, eles não conseguem dar o apoio que a criança precisa. Muitas vezes, eles não enxergam a criança. Então, tá bem complicado. As crianças estão sofrendo muito. E eu tenho outra observação, complementando o que a doutora disse, a questão da gente viver um dia de cada vez. Que importante essa observação, porque se tá ruim ficar em casa, imagina para as pessoas que estão em tratamento no hospital ou com algum familiar nessa situação. Realmente, quem tá numa situação de UTI, aguardando um leito, nós estamos vivendo um momento muito crítico. Então, assim, se você acordou saudável, se você acordou bem, valorize o seu dia, sabe? Valorize as pessoas que você tem na volta, valorize a sua família, tente viver o hoje, né? Porque tá muito complicado, realmente tá bastante complicado, assim. Amanhã a gente não sabe se não vai ser a próxima vítima, né? Então, e a gente não pode pensar nisso, por outro lado. Nós não sabemos como estaremos amanhã. E, na verdade, sempre foi assim, né? Porque a vida é um sopro, né? Só que agora... Não é agora com a pandemia que a vida é um sopro, sempre foi, né? Isso que a senhora tá querendo colocar. Exatamente. Sempre houve esse... Daqui a pouco a gente não sabe. Exatamente. E não foi a pandemia que trouxe. Exatamente.
Só que a pandemia colocou de forma escancarada isso diante dos nossos olhos, né? É a realidade nua e crua agora. Então, a gente precisa valorizar muito o hoje, muito a família, muito o bem-estar. Eu tô feliz com meu marido, eu tô feliz com a minha esposa. É essa vida que eu quero ter. Porque um dia isso tudo vai passar. E como é que eu quero estar quando tudo isso passar? Tem coisas que a gente não pode mudar, como isso, mas tem coisas que não vai adiantar pensar. Mas cuidar da saúde agora com o uso da máscara, o álcool gel, isso a gente pode. Exatamente, isso a O gente que pode fazer isso? E a gente pode muito cuidar muito da nossa saúde mental também. É imprescindível, deveria ser assim, usar máscara, lavar as mãos, manter os locais arejados e cuidar da saúde mental. Eu acredito que é importantíssimo um pedido de atenção. Nós estamos num momento que nós precisamos voltar o olhar para nós mesmos. E isso a pandemia trouxe. E eu acho que esse é um grito do Covid sobre as nossas vidas. Doutora, pede para a doutora comentar a respeito da ansiedade. Da ansiedade na pandemia? Então, os índices de ansiedade estão aumentando muito, muito, significativamente. Como controlar a ansiedade? É viver no momento presente. É o maior desafio, é um dos grandes desafios, eu diria. Porque nós precisamos focar. O que é o ansioso? O ansioso é uma pessoa que está sempre pensando no futuro. Ele não consegue se manter no presente. Ele não consegue estar... ele acorda, ele está escovando os dentes, mas ele já está lá no fim do dia. Ele já está pensando quando ele voltou para casa do trabalho. Ele não está no aqui e agora. Então, o que acontece? A gente precisa voltar o olhar. Eu sei que é difícil, não é fácil, é um treino. Mas nós precisamos voltar o olhar para o aqui, agora. Agora eu estou aqui dando uma entrevista para vocês, eu estou aqui dando uma entrevista para vocês. Daqui a pouco eu vou estar trabalhando, então é lá onde eu vou estar. Você está em casa fazendo o almoço, então coloca toda a sua dedicação naquele almoço. Você está com seu filho, não fica pensando no trabalho. Pensa em que divertida que está aquela brincadeira com o filho. É estar no aqui e agora, e é um treino diário. Todo dia, quando você sentir que o seu pensamento desviou, tá lá na frente, tá lá daqui uma semana, daqui um mês. Eu não vou ter dinheiro para pagar essa conta que é lá no fim do mês. Calma. Respira fundo. O que eu posso fazer hoje, agora, para ter esse dinheiro para pagar minha conta no fim do mês? Quais as alternativas que eu tenho hoje? E então trabalhar no aqui e agora. Eu sei que não é fácil, eu sei que é uma tentativa diária, mas isso ajuda muito a reduzir a ansiedade. Viver no momento presente. O Covid está aí para nos colocar de frente com o presente. Né? Amanhã talvez eu não esteja mais aqui, eu tô com medo da doença, eu tô com medo de que um familiar, um ente querido pegue essa doença. Respira fundo. Como é que você está hoje? Saúde, tudo bem? Tá se cuidando? Tá tudo sob controle? O medo, ele é necessário, ele é essencial para a sobrevivência, mas controla essa ansiedade. Hoje estamos bem, vamos continuar nos cuidando para nos mantermos bem. A questão da negação passou. Quase que 100%. Hoje todo mundo se deu conta que o Covid está aí, porque antes tinha grande parte da população que negava. Isso aqui não é problema. E agora a gente está numa nova fase. Eu não acredito muito nessa nova fase. Infelizmente, ainda tem pessoas que não acreditam na gravidade da doença. É uma questão até de defesa. Algumas pessoas desenvolvem esse tipo de defesa. A negação é uma defesa. Justificar suas ações? Não só para... até para justificar suas ações, talvez, sabe? Mas para não se comprometer, né? Porque a partir do momento que eu tenho consciência que o Covid é um problema gravíssimo, que eu estou colocando... estou consciente que eu tenho uma responsabilidade sobre isso. E as pessoas não querem ter uma responsabilidade sobre isso. Então, a negação é muito presente ainda, infelizmente. É muito presente. E é graças a essa negação de pessoas que foram para a praia, pessoas que saíram, que nós estamos chegamos ao